Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Viva Bem. Estamos continuando a nossa retrospectiva ao decorrer do mês de janeiro. A gente já reprisou alguns programas que foram na semana passada e você consegue acompanhar no nosso YouTube, Telecab. Mas hoje a gente vai começar relembrando o programa que nós entrevistamos a Thelma Ariana. Ela é assistente social e falou sobre a doação de órgãos, como funciona aqui na cidade de Mossoró e até no estado do Rio Grande do Norte. Foi muito esclarecedor e tiramos muitas dúvidas. Vamos lembrar essa entrevista. Quem vai falar com a gente e tirar todas as dúvidas sobre o assunto é Thelma Ariana, que é assistente social da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante. Quase que eu me enrolei, mulher. O nome é grande. O nome é grande. Tudo bem, Bia? Thelma, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vinda. A gente que agradece. Thelma, eu já falei que é a campanha, que é o mês de doação. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como é que funciona essa campanha e a importância de falar sobre o tema. Pronto, né? Nacionalmente, o mês de setembro é dedicado, né, para a gente trabalhar, chamar a atenção das pessoas para esse assunto da doação de órgãos, né? Então, a gente chama de Setembro Verde e temos um dia D, né? Na verdade, o dia 27 de setembro é o Dia Nacional de Doação de Órgãos, né? Esse dia é o dia D, onde todo o Brasil se empenha nessa campanha e durante o mês de setembro a gente vai enfatizando sobre a importância da doação de órgãos. Você estava me falando que trabalha lá na parte de assistência social do Tarcísio Maia com as pessoas que doam, né? Com as famílias e com as pessoas. Como é que é esse processo, assim, para a gente entender? Isso, eu trabalho na CIDOT, né? Que é a Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes, né? Essa comissão do Tarcísio Maia, ela já tinha existido há um tempo e tinha ficado desativada por alguns anos e ela retornou em 2016. Então, desde 2016 eu estou participando dessa comissão, né? É uma comissão formada por uma equipe multiprofissional, formada por médico, enfermeira, assistente social, psicólogo e técnicos de enfermagem, né? E aí a gente vem ao longo de 7 anos desenvolvendo esse trabalho no Tarcísio Maia. Tivemos desde então 49 cirurgias de captação de órgãos, né, no hospital. Então, quando a gente vê a importância desse trabalho, né, quantas vidas não foram salvas, né, durante esse período, quantas vidas foram salvas nesse período, né, através desse trabalho. E quantas ainda vão ser, né? Um número que a gente tem nem noção. É verdade. Você falou que nesses últimos 7 anos foi reinstalado, né, esse processo, essa oportunidade de conseguir captar os órgãos. Então, antes não tinha esse processo aqui na cidade? Não, é a comissão, né? Na verdade, é tudo através dessa comissão. A Comissão Intra-Hospitalar, né, a CIDOT, ela, na verdade, existe, ela faz parte da Política Nacional de Doação de Órgãos e os hospitais com mais de 80 leitos, elas devem ter suas CIDOTs para fazer esse trabalho com relação à doação de órgãos, né? O trabalho de busca ativa, o trabalho de orientação quanto ao protocolo de morte encefálica, né? Que é um assunto também que eu vou falar, porque acaba que a CIDOT, a gente fala da doação de órgãos e as pessoas acabam tendo uma visualização maior desse trabalho quando a gente fala da doação, mas a gente trabalha diariamente e nós temos vários protocolos de morte encefálica abertos no hospital, né? Então, assim, o que é o protocolo de morte encefálica, né? Quando a gente fala, né? O protocolo hoje todo paciente que tem uma suspeita de morte encefálica, para poder ter esse diagnóstico confirmado, é necessário passar por esse protocolo. É um protocolo rígido, um protocolo sério, que ele é regulamentado pelo Conselho Federal de Medicina no Brasil, né? Então são feitos 3 exames para poder confirmar se aquele paciente está realmente com morte encefálica, né? Então é feito um exame clínico por um médico que tem experiência na área. Depois, o segundo exame clínico é feito por outro médico diferente, faz aquele mesmo teste para ver se deu da mesma forma. E o terceiro exame é um exame complementar. Aqui no Tarcísio Maia é feito um eletroencefalograma, que é para ver se existe alguma atividade cerebral naquele paciente. Então, quando fecha esses 3 exames, quando termina os 3 exames, aí sim fechou o protocolo de morte encefálica e aí não tem mais dúvida que aquele paciente está em óbito. Porque morte encefálica, ele é o sinônimo de morte, né? O cérebro ele parou de funcionar e os órgãos eles ainda estão funcionando por algum tempo através de medicações e altas doses de medicações e aparelhos. E só a partir de então é que a gente faz a abordagem familiar, a entrevista familiar para a doação de órgãos, né?
Mas também nós, nesses protocolos de morte cefálica, que são abertos diariamente, assim, constantemente no hospital, existem também aqueles pacientes que não são, que tem alguma doença de base, que contraindique a doação. Mesmo assim, a Cidote, ela dá assistência tanto aquela família como aquele protocolo, orienta a equipe com relação ao protocolo, participa das etapas na questão de orientação e também dá apoio à família, mesmo não fazendo a abordagem para doação, porque, por exemplo, aquele paciente pode ter uma neoplasia maligna ou algum tipo de doença de base que já contraindique a doação, entendeu? Então, assim, a gente participa de todo o processo, não só também quando o paciente é doador. Mesmo a gente sabendo muitas vezes que aquele paciente não é doador, a gente participa do processo todo. É um processo muito delicado, né? Então, que bom que vocês estão prestando essa assistência para a família, né? Sim. Que passa por isso. Você falou que tem alguns casos que o paciente não pode ser doador. E quais são os casos que ele pode? O paciente precisa deixar em vida que queria, ou só a família dizendo sim, que aceita? É possível doar os órgãos? Bom, a legislação brasileira diz que só a família pode autorizar a doação de órgãos. Então a gente recebe várias pessoas, várias perguntas nesse sentido, né? De perguntas se você, mas e se eu for no cartório e registrar dizendo que eu sou doador? Minha vontade não tem prevalência, né? Assim, quando acontece, a legislação diz que é só a família quem pode autorizar. Mas é claro que se você em vida expressou a sua vontade de ser doador, já dizia sua família, ou mesmo preencher um documento e a sua família tem acesso a isso, a família, né, vai se sentir mais confortável, digamos assim, naquele momento difícil, porque também é um momento difícil para a família decidir, né? Então, naquele momento que a família recebe a notícia da morte do seu ente querido, é também naquele momento que a família tem que decidir sobre a doação de órgãos, né? Então, assim, quando já se conversou isso em vida, quando ela sabia que você tinha esse desejo em vida, que você falava sobre isso, fica mais fácil para a família decidir também para atender ao seu pedido, né? Atender esse seu último desejo, né? Digamos assim. E quais são os órgãos que podem ser doados aqui no Tarcísio Maia? Aqui no Tarcísio Maia, a cada paciente, dependendo das condições desse Sim. paciente, né, podem ser retirados, né, doados até 6 órgãos, que são as 2 córneas, os 2 rins, o fígado e o coração, né? Cada órgão desse indo para uma pessoa. Então, através de um paciente, até 6 pessoas podem ser salvas com a doação de órgãos. Que trabalho maravilhoso, né? É verdade. É muito delicado por precisar falar com a família, mas são muitas vidas que são salvas. E é um momento muito, muito delicado e assim, muitas famílias, elas se sentem nesse momento, né? Ela é como se fosse um alento, né? Para ela, de tanto sofrimento, né? Naquele momento, como se fosse conforto para ela naquele momento. De que ela saber que o seu ente querido, que os órgãos dele não vão poder salvar a vida dele, mas vai poder salvar a vida de outras pessoas, né? Então, assim, a gente recebeu já vários relatos de famílias depois do processo que nos conversam conosco dizendo isso, desse conforto que sentiu, em saber que essa pessoa está, um pedaço dele está vivo em alguém. Algumas famílias, algumas perguntas que são feitas, inclusive pela família na hora da entrevista, e muitas pessoas perguntam se pode conhecer o receptor, né? Posso conhecer esse receptor? Eu posso saber para quem vai ser doado o órgão do meu filho, por exemplo? Mas aí também a legislação, ela não autoriza que as famílias tenham esse acesso ao receptor, né? Então, assim, por exemplo, nós que trabalhamos com a parte de doação, nós não sabemos quem são os receptores, né? Quem vê toda a questão da fila de espera, da questão dos receptores compatíveis é a central de transplantes, que aqui a gente tem a central estadual de transplante que fica em Natal, que se comunica com a central nacional. Então, são eles quem gerenciam essa questão dos pacientes e nós trabalhamos até a parte da captação. Mas quem é o receptor, a gente não sabe. Porém, essa mesma curiosidade, essa mesma vontade de conhecer que a família doadora tem, os receptores também têm.
né? Então, muitas vezes, as famílias são procuradas por esses receptores, porque eles pesquisam, procuram aí, procuram saber naquela data, de onde aquele, né, onde houve uma doação de órgãos naquele dia. A imprensa ajuda muito nesse sentido, né? Vai lá na internet, vê de onde saiu uma cirurgia de doação de órgãos naquele dia e tal. E muitas famílias, algumas famílias já nos relataram que tiveram contato com receptores dessa forma, né? O próprio receptor entrando em contato com eles. E aí eles ficam maravilhados, né? Em ver como a doação de órgãos, ela salva a vida, né? Como a doação de órgãos é um ato bonito, né? É um ato realmente de amor e fé. Você doar, né? Doar uma parte do seu ente querido para alguém que você não sabe nem quem é. Thelma, a gente tá falando que não é vocês que cuidam dessa parte da doação, assim, quando já vai pro receptor. Mas esse receptor pode ser de qualquer lugar do Brasil ou seria somente do nosso estado, talvez? Não, a fila, ela é a fila nacional, né? Assim, porém, os estados têm também as suas filas. E normalmente um órgão daquele estado, a fila estadual, se tiver aquele transplante, aquele serviço de transplante no estado, ele tem prioridade, né? Por exemplo, aqui no Rio Grande do Norte, são feitas cirurgias de transplante de córneas, transplante de rins, e o ano passado voltou a fazer o transplante de coração, né? Que tinha passado 10 anos o estado sem fazer transplante de coração, e esse serviço voltou no estado o ano passado. Então isso tem uma prioridade. Se tem aqui no Rio Grande do Norte um paciente que seja compatível com um paciente aqui de Mossoró, né? Então quando tem a cirurgia, na hora a central, quem vai organizar isso, mas normalmente, se for compatível, a prioridade é para aquele paciente que seja dentro do estado, até pela questão também de logística de transporte, né? Porque tem todo um tempo para aquele órgão chegar em perfeito estado para ser colocado no receptor. Então, quanto mais próximo, né? Quanto é uma logística de transporte também, é mais fácil de conseguir que aquele órgão chegue em um bom estado. Mas tudo segue a fila, né? Nós já tivemos órgãos daqui de Mossoró que foram enviados para Brasília, foram enviados para o Rio de Janeiro, foram enviados para outros estados mais distantes, não ficam só dentro do estado. Transplante de fígado, por exemplo, que o estado não tem, né? Então os fígados que são, os órgãos de fígado que são retirados aqui, são doados aqui no Tarcísio Maia, normalmente não ficam dentro do estado, né? O estado mais próximo que a gente tem, que faz o transplante de fígado, é no Ceará. Então muitos vão para o Ceará, mas também já foi para vários outros lugares, né? Recife, enfim. Imagino que então seja um pouco mais difícil encontrar a família do receptor, né? Por causa da distância. Mas eu tenho certeza que quando a gente quer encontrar, a gente quer agradecer, sempre dá um jeito, né? É verdade. As famílias, os receptores, como eu digo, muitas vezes entram em contato. Thelma, a gente falou sobre a morte encefálica, sobre os doadores, mas também tem transplante em vida, né? Alguns órgãos que a pessoa consegue doar em vida. É com vocês esse processo também ou é com outro grupo especializado? Não, assim, essa comissão, a CIDOT, ela trabalha mesmo com os pacientes que estão com morte encefálica. Mas existe a possibilidade da doação de órgãos em vida, né? Dependendo da compatibilidade. Que é o rim, né? Pode ser doado o rim, um pedaço do fígado também pode ser doado em vida, medula óssea e pulmão. Então, são os órgãos que eles podem ser doados em vida. Eita, o pulmão eu não sabia, é uma partezinha. É uma cirurgia mais complicada, mas existe também. Então, acho que para ser doador, e também tem doador de sangue, né, que não tem nada a ver aqui, mas eu tava pensando, quando a gente tá na campanha de doação, a gente pode ajudar outras pessoas de várias formas, né, não é só... doação de sangue também, né, é uma questão bacana, da mesma forma, né, você doa, né, para o seu sangue para outra pessoa, né? Quantas vidas também não são salvas através do processo da doação de sangue, né, de medula óssea, né, também. Às vezes a gente pensa que salvar uma vida está muito longe ou que é muito difícil, principalmente a gente falando aqui sobre morte encefálica, sobre a doação do coração ou de outros órgãos, mas salvar vidas e ajudar pessoas geralmente está mais perto do que a gente imagina, né? Só a gente abrir um pouquinho o olhar. Sim, é verdade. Vamos continuar nossa conversa sobre a doação de órgãos e eu queria que a gente voltasse para falar um pouquinho sobre a assistência à família. A gente estava falando no primeiro bloco que é um momento muito difícil, muito delicado, e eu queria saber como é que funciona essa abordagem à família, como é que vocês fazem?
a questão da abordagem para doação. Isso. Pronto. Como eu expliquei, né, que ao final do protocolo, do fechamento do protocolo de morte encefálica, né, quando não tem mais dúvida do diagnóstico, o médico assistente, que já vem acompanhando aquele paciente, ele chama a família para explicar para a família que aquele paciente está em óbito e explicar, tirar as dúvidas da família com relação ao protocolo. E logo após isso, a equipe da CIDOT, que é a equipe que é capacitada para esse tipo de abordagem, então só quem pode fazer essa parte da entrevista familiar sobre doação de órgãos é realmente a equipe da CIDOT ou da AOPO, né? Que a AOPO é superior a gente, que fica, aqui no estado a gente tem a AOPO, que é a Organização de Procura de Órgãos, que fica no Valfredo Gurgel em Natal. Então só a equipe da CIDOT ou AOPO que é capacitada para fazer esse tipo de abordagem. Então a família ela é levada para, a gente tem a sala da CIDOT, né? Leva a família e a gente explica para a família que naquele momento, se for da vontade da família, pode ser feita a doação de órgãos. Muitas famílias às vezes nem sabem que é um direito seu, né? Que é, né, doar os órgãos do seu ente querido. Às vezes é até naquele momento, a primeira vez até que escuta falar, né? A gente vai explica direitinho como funciona. Outros, como já vem acompanhando o processo do protocolo, às vezes já estudou, já olhou na internet, já sabe de tudo. Muitas vezes a família já sabe, não, a gente já conversou. Muitas vezes quando a gente chega para abordar a família e dizer que existe essa possibilidade, não, a gente já conversou e já decidiu, entendeu? Então assim, e a gente está ali para apoiar e decidir, ou apoiar e respeitar toda e qualquer decisão da família. Então nós não somos uma equipe que estamos ali para convencer a família a ser doadora, mas não para apoiar, para acolher, para explicar que aquele é um direito dela, para explicar todas as dúvidas que elas tiverem e sem preconceitos a gente apoia toda e qualquer decisão. Aqui no hospital, no Tarcísio, geralmente o maior número de famílias é que acaba doando ou eles recusam? Como é que funciona? A gente tem um número muito alto de rejeição familiar, de recusa familiar, a nível nacional inclusive, né? Eu estava até vendo o último relatório da ABTO, que é a Associação Brasileira de Transplante, que nós tivemos nesse ano de 2022 47% de rejeição, né? Que foi o maior número dos últimos 10 anos de rejeição, né? Que esse número também cresceu muito após a pandemia, né? Nós tivemos, inclusive aqui no Tarcísio Maia, nós fomos provas disso. A gente vinha 2016, 2017, 2018, 2019, crescendo os números de doação. Chegou em 2020, a gente teve uma queda, né? Que foi mesmo naquele período da pandemia mesmo, do isolamento social e tal. E do ano passado para cá, a gente, né, os números vêm subindo, mas a gente ainda tem um número muito alto de recusa, né? Esse ano, né, para os números atuais, nós tivemos 5 cirurgias de doações de órgãos no hospital, mas nós tivemos 9 famílias que disseram sim. Né? 4 desses pacientes não foram viáveis para doação, né? Teve a questão do ranqueamento e que foram inviáveis para doação, mas as famílias aceitaram, entendeu? Então, se eu não me engano, nós tivemos foram feitas na faixa de 27 a 28 entrevistas e tivemos 9 aceites, né? E eu acho que, se eu não me engano, foi assim. Esse número mais ou menos, né? E tivemos na faixa de 16 recusas, né? Então, assim, realmente o número ainda é muito grande de recusa familiar. Então, assim, quanto mais a gente conversar, quanto mais a gente discutir sobre o assunto, sobre a importância, mostrando os números de como a doação de órgãos ela funciona e como ela salva vidas, né? Então, melhor para a gente tentar aumentar esses números, né? São vários os fatores que fazem que a gente respeite a família não doar, né? É difícil para a família, às vezes naquele momento para ela não consegue entender o processo, né? Muitas vezes ela está ali abalada em receber a notícia da morte do seu parente e não pensa em outra coisa, né? E existem várias outras questões, vários tabus da morte. Muitos têm aquele apego ao corpo, né? Eu quero que meu ente seja enterrado do jeito que veio ao mundo, né? Então, assim, são vários os motivos e a gente respeita os motivos de cada um.
Com toda certeza. Você acha que esse é um dos maiores desafios que vocês enfrentam hoje, a família entender ou aceitar a doação? O maior desafio, né, a gente considera que seja esse, mas também, assim, a gente tem que ver também toda aquela questão de política de assistência, a saúde, às vezes essa família não está satisfeita com o atendimento que aquele usuário, que o seu ente querido teve, e outras coisas nesse sentido, né? Mas, assim, na verdade, o maior problema hoje em dia é a recusa familiar, até porque só a família quem decide, né? Só a família que pode decidir sobre a doação de órgãos. E aí a mensagem que realmente a gente deixa, que a gente sempre que converse com a família, que se você tem vontade de ser doador de órgãos, se acredita na doação de órgãos, converse com a família e expresse em vida essa sua vontade. E aí não precisa ser nenhuma conversa técnica, nenhuma conversa científica, é ali aquela conversa mesmo na hora do café da manhã, na hora de sentar ali, na hora do almoço e dizer e conversar, né? Então, às vezes, não sei, acho que talvez você já tenha escutado também, o pessoal às vezes tem aquele costume de dizer assim, se o que prestar, né? Sim. O que prestar em mim pode doar tudo. Então, assim, às vezes, essa conversa que você teve um dia, na hora que a sua família é abordada, a família, ela lembra, né? Ele dizia isso, que queria ser doador, que podia doar o que prestasse, né? Assim, porque às vezes é o termo, né, que as pessoas usam assim, sim, informal de dizer. E aí, através de uma simples conversa assim, né, pode salvar várias vidas, né? Então, como é importante você falar e expressar esse seu desejo em vida. Sim, vamos expressar nosso desejo em vida, pessoal, para salvar muitas outras. E falando, né, como a gente está discutindo aqui no nosso programa, com palestras, que a gente vai desmistificando, né, levando informação para as pessoas entenderem como é que funciona. Isso. Quanto maior o conhecimento, melhor, né? Então, aquela família que ela conhece todo o processo, né, que ela é ciente de tudo, então é mais fácil daquela família ela aceitar a doação de órgãos, né? Então, assim, ela é informada de tudo, né, a família. Então, a partir do momento que existe a suspeita da morte encefálica, a família já vai sendo informada, feito os exames, primeiro exame, segundo exame, a família o tempo todo acompanha, né? Então, quando aquela família está acompanhando aquele processo e entende bem o processo, então é mais fácil dela realmente aceitar a doação de órgãos, né? Nós estamos chegando no fim da nossa entrevista, mas já que é o mês de campanha de doação, eu queria que você falasse um pouquinho se tem programação para o pessoal continuar mais informado e a gente sempre aprender sobre o tema. Pronto. Nesse mês de setembro, né, a gente está em campanha e lá no hospital a gente está fazendo esse trabalho, né, mostrando a importância da doação de órgãos, indo a vários meios da imprensa, né, redes sociais, e também estamos fazendo trabalho de sensibilização, né. Amanhã, no domingo, vai ter um momento no Parque Municipal, a partir das 7 horas da manhã. No outro domingo também vai ter na Rio Branco, na Avenida Rio Branco. E no dia 27, que é o Dia Nacional, né, de Doação de Órgãos, nós vamos estar fazendo uma sensibilização dentro do hospital, né? E durante todo o mês a gente vem trabalhando, indo a diversos locais, falando sobre a importância da doação. No domingo, no parque é aberto para todo mundo, e na Rio Branco também? Sim, na Rio Branco também. A gente vai fazer esse trabalho de sensibilização, panfletagem, distribuição de camisetas, um momento de interação com a população, para também tirar dúvidas, né, e conversar sobre a importância da doação de órgãos. Agora a gente vai para um rápido intervalo. Não sai daí, que daqui a pouquinho a gente volta. A cidade de Baraúna conta com a Microcel, uma loja ampla que oferece o melhor da tecnologia com preços super acessíveis. Eletroportáteis, informática, acessórios, papelaria, segurança e muito mais. Estamos localizados na Rua José Vitalino, número 31. Telefone para contato 84 99129 3687. Jornalismo levado a sério, feito com responsabilidade. As principais notícias do Estado em um jornal dinâmico e com credibilidade. Para ficar bem informado do que aconteceu no dia, de segunda a sexta, das 6h30 às 7 horas da noite,
Telenotícias da Telecab Canal 10. A vida se move rápido. A internet de fibra se move mais rápido. E com mais conexão, você tem mais experiências. Conheça os novos planos Telecab e tenha mais velocidade. Mais conexão, mais possibilidades. Mais perto de você, Telecab. Já estamos de volta e agora nós vamos relembrar a entrevista com a nutricionista Riane Dutra. Ela deu muitas dicas de alimentação saudável e como influencia no nosso corpo e na nossa mente. E com a chegada desse verão, é muito importante a gente se manter hidratado. Ela também vai trazer muitas dicas sobre esse tema. A gente vai falar com a nutricionista Riane Dutra para tirar todas as dúvidas sobre uma alimentação saudável. Riane, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço. Obrigada a você também, a todos os ouvintes, né, que estão assistindo aí a gente. Vocês ficam aí que vocês vão tirar todas as dúvidas, como eu disse, viu? E pra gente começar, vamos falar um pouquinho sobre o Setembro Amarelo. Como é que uma alimentação saudável pode influenciar na nossa mente? Como é que pode ajudar ou prejudicar uma pessoa que já tem algum distúrbio, Riane? Pronto, a alimentação saudável é primordial para todo mundo, né? Para que nós possamos também não estar adquirindo doenças patológicas ou crônicas futuramente, né? A obesidade, que é um dos fatores devido a uma má alimentação, e o sedentarismo também. Essa parte aí já é muito importante. A outra são também algumas pessoas que são sedentárias, tem a questão da ansiedade, que muitos chegam no consultório, aí relata já, dá o próprio diagnóstico. Às vezes não passa nem pelo encaminhamento pelo um psiquiatra, nem um clínico, nada. Tem uma ansiedade. Aí por qual motivo você tem ansiedade? Não, porque eu não paro de comer, porque eu só tenho pensamentos negativos, enfim. Aí a primeira pergunta que eu faço: você faz alguma atividade física? Não. Você se alimenta bem? Não. Então, para você ver como é importante a nutrição voltada a isso também, ao Setembro Amarelo, e não só como isso, como vários temas que podem ser abordados, a nutrição, a alimentação vai estar sempre inclusa nela, quando o assunto é alimentação. Então, nesse caso, para você ter uma alimentação adequada, é importante também você fazer uma prática de atividade física, que você vai liberar o hormônio do prazer, o hormônio da alegria. Pessoas que não fazem atividade física, pessoas que não ocupam a sua mente, só tem aquela sua rotina todos os dias de trabalho, de estresse, acaba adquirindo o hormônio do cortisol, que é o do estresse, né? Com isso faz com que você fique uma pessoa mais aborrecida, mais estressada, desconta nas pessoas que não tem nada a ver. Por isso que muita gente diz assim: tô estressado, vou treinar, depois eu resolvo. É exatamente isso, né? Onde o corpo cansa, a mente descansa. Porque estudos são comprovados que todo mundo tem que fazer. Não só por questão de estética, mas por saúde também. Saúde mental, principalmente, que foi um dos relatos maiores que aconteceu na pandemia. Síndrome do pânico, pessoas com ansiedade, assim, nível altíssimo mesmo, que adquiriu da pandemia e até hoje não buscou tratamento. Então aí tem que estar procurando essa solução. Riane, e entre os vários distúrbios, né, que a gente conhece, ou que às vezes a gente nem conhece, a alimentação geralmente está incluso, como uma pessoa que come bastante porque encontra o prazer na comida, ou alguém que não come porque se vê de outra forma no espelho. Fala pra gente um pouquinho sobre isso. Isso, essa questão aí é a compulsão alimentar, né? Vamos supor que a maioria das pessoas tem, algumas realmente assumem que tem, outras não. Tô feliz, vou comer. Tô triste, vou comer, né? Tô deprimido, tô com problemas, conta na comida. Como também tem outras pessoas que não só na alimentação, como também na bebida, né? Então assim, tudo isso é voltado à mente. É ela que move tudo, né? Então a gente tem que estar sempre ocupando nossa mente com pensamentos positivos também. E essa questão que você falou, isso aí é uma compulsão alimentar. Você tem que procurar ajuda. Aí outro fator, a anorexia, né? Pessoas que se veem no espelho, é um corpo bom,
mas não observa que está abaixo do peso. Cada vez mais se acha que está acima do peso. Tem pessoas que chegam a fato de ficar desnutrido e acha que, entendeu? Não tá com peso bacana, não come e às vezes acaba tomando laxantes para poder perder peso, porque não se vê da maneira que tem que ser vista. Não se aceita, não aceita o seu corpo. E no caso da bulimia, quando você come em excesso e vem um sentimento de culpa. Poxa, comi demais, e agora o que é que eu vou fazer? Aí provoca vômitos, e tudo isso aí são doenças, né, realmente diagnosticadas, voltadas à questão da mente. Tem que fazer o acompanhamento, o tratamento com os profissionais adequados. Que é toda uma equipe multidisciplinar, porque tem que cuidar da mente, tem que cuidar do corpo, da alimentação, para que a pessoa fique bem, precisa de não só um profissional, né, Riane? De vários. É como eu digo muito, não adianta chegar até mim, Riane, eu quero perder peso. Por quê? Porque eu tenho ansiedade, eu tenho compulsão, eu tenho N problemas. Mas você tem que primeiramente se ajudar. Eu estou aqui para fazer a minha parte como nutricionista, só que você tem que buscar ajuda do psicólogo, às vezes dependendo da situação do psiquiatra. Muitos não aceitam porque dizem o quê? Ah, não vou para psiquiatra, que eu não sou doida. Ainda existe esse tabu, esse preconceito. A prática de atividade física, que é muito, muito importante também nesse processo para ajudar, é uma equipe mesmo. Sozinho não surta efeito, né? Mas a gente tem que começar, né? Tem que ter coragem, tem que começar, e um vai dando um encaminhamento pro outro pra gente conseguir melhorar, né? Exatamente. Às vezes, muitos deles, quando eu recebo no meu consultório, que eu vejo a data do encaminhamento que vem de outro profissional, do médico, de um psiquiatra, é de 2 meses atrás. Então, quanto tempo essa pessoa demorou a se aceitar para realmente procurar ajuda? E também tem outras pessoas que quando você chega, se automedica. Não, porque eu tomo isso, que é para ansiedade, que é pra... E não passou pelo principal, que foi o psiquiatra, né? Que é ele que vai saber tudo bem direitinho. Geralmente, você falou que as pessoas podem chegar com encaminhamento, mas qualquer pessoa pode procurar um nutricionista? Qualquer um pode procurar você para melhorar a alimentação? Pode sim. A maioria hoje são fatores patológicos, né? Alterações de exames laboratoriais quando faz, a questão de colesterol, triglicéridos, glicose alta, esteatose hepática, que é a gordura no fígado, aí que já vem de um médico e ele passa um encaminhamento. Outros não. As pessoas hoje, elas, depois da pandemia, se conscientizam mais, porque saíram estudos de praticantes de atividade física, pessoas que se alimentam bem, elas tiveram uma recuperação melhor, né, do Covid, e outras pessoas nem pegaram, nunca pegou. Por quê? Porque se alimentaram bem. Foi comprovada a questão disso aí também. Então, para ter uma noção o quanto a nutrição é importante e voltada a tudo isso. Aumento de imunidade, às vezes sua indisposição, tô cansado, tô fadigado, passei o dia trabalhando, não tenho condições nem de ir para a academia. São problemas, às vezes alterações hormonais, são problemas de deficiência de vitamina B12, de vitamina D, da questão da ferritina, tudo isso influencia nessa questão. Queda de cabelo, unhas frágeis, quando aparecem espinhas, seu corpo está falando e você não está observando. Acha que é apenas ciclo, por exemplo, a mulher, meu ciclo menstrual está saindo muita espinha. E às vezes você não faz uma investigação, não procura um médico para ele solicitar exames para ver realmente o que está acontecendo. Problema de tireoide, que acontece muito entre as mulheres, né? Então, pensando agora, você está falando das pessoas que procuram você. Tem uma idade, com uns 10 anos eu vou procurar um nutricionista, com 30, tem uma idade pra gente procurar, ou quando a pessoa precisar, ou qualquer idade antes da pessoa precisar, já para se tornar uma pessoa mais saudável? Olha, eu digo assim, que como já faz 8 anos, né, que eu exerço a minha profissão, atendo crianças, bebês já de 3 a 5 meses, idosos, eu atendo todas as faixas etárias. Questões de pacientes oncológicos, pacientes pré e pós-bariátricos, idosos também, que hoje em dia eles procuram muito
Não é como antigamente, que o idoso tinha medo de ir ao médico, eles diziam que se fosse ia encontrar doença. Então assim, hoje em dia as pessoas, depois do Covid, se conscientizou mais. Buscar um nutricionista. Nós hoje somos bem mais valorizados. Que bom, né? Porque é uma profissão muito importante. Que às vezes a pessoa pensa que pode fazer uma dieta pra você mesmo, procurar na internet. E essas dietas da internet? Exatamente, né? Não, e muitos ainda chegam, né? Quando eu faz o uso de alguma suplementação, 80% vai me responder. Quer dizer, na verdade, 80% sempre me responde. Faço. Creatina e proteína. Qual é a creatina? Quem foi que lhe indicou? Não foi o colega meu que tomou, gostou e passou pra mim. Não foi meu personal, entendeu? Então assim, você tem que procurar um nutricionista, porque a sua dosagem da suplementação é diferente. Você pode precisar, eu posso não precisar. Então é muito importante você estar fazendo acompanhamento com um nutricionista. E pensando assim de forma geral, a gente estava falando sobre o exercício, que todo mundo precisa fazer. Claro que cada pessoa vai ter um específico, né? Um que se identifica também. Mas existe uma dieta que serviria para a maioria das pessoas, ou uma dica de alimentação melhor, que daria certo para a maioria das pessoas? Na verdade, cada ser humano tem sua necessidade individual, né? Claro. Mas o que eu posso estar passando assim é que você se alimente bem, né? Vamos fazer trocas bacanas, né? Entre o refrigerante e o suco. Qual é o mais saudável? Entre o sorvete e um sorvete de fruta que você mesmo pode fazer em casa, com aquela fruta da época. Entendeu? Entre um filé parmegiano e, na verdade, um arroz com uma salada e um frango. Existem escolhas, são elas que vão fazer você decidir o que é melhor para você. Ingestão de frutas, verduras, legumes e também, muito importante, a ingestão de água, a ingestão hídrica. Muito, muito, muito importante também. Hidratação, né? Principalmente nesse clima agora, né? Nesse calor a gente tem que beber quanto de água por dia? Vai depender do seu peso. Você faz o cálculo aí, você que tem dúvida em casa. Muita gente tem. Nutri, quanto é que eu devo tomar de água por dia? 35 ml você multiplica pelo seu peso. Vai dar a quantidade, hein? Da ingestão de água que você vai tomar. Então, o seu é uma coisa, o meu é outra. Você tá entendendo a importância de você ir para um nutricionista? Às vezes a pessoa não bebe água direito. Tô privada, sou constipada. Por quê? Não toma nem água. Não faz atividade física, não come uma fruta, verduras que tem as fibras que são importantes. Então assim, a nutrição ela tem um leque de opções, de temas. É bem complexo. E aí tá a importância da gente procurar, né, Riane? Porque, como você tá falando, cada pessoa é uma pessoa, a questão da alimentação, da água, eu nem sabia, vou fazer o meu cálculo, inclusive. Quando a gente pensa assim, quais são os alimentos que fariam bem pra gente e os que fariam mal, principalmente pra nossa mente, falando além do corpo. Eu tô melhorando a atividade física, vou procurar um nutricionista, semana que vem. Quero melhorar, quero comer bem pra melhorar minha cabeça também. Por onde é que eu posso começar? Eu costumo muito dizer aos meus pacientes que eu sempre pergunto a eles o que você sente mais necessidade. Se é geralmente do açúcar, né? A maioria é o doce, é o açúcar, principalmente depois do almoço. Eu também, viu? E a questão da massa, do sanduíche, da pizza, por exemplo, né? E a mulherada responde mais a questão do doce. A gente sabe que o açúcar ele é altamente inflamatório, né? É tanto que a primeira coisa que quando um paciente oncológico busca um profissional nutricionista, a gente pede já para reduzir totalmente a questão do açúcar, porque ele alimenta, ele inflama. É tanto que às vezes você vê uma pessoa, nossa, você perdeu tanto peso, qual é o segredo? Aí algumas pessoas respondem, diminui mais o açúcar, porque deu alterações nos meus exames. Então assim, o excesso, tudo em excesso na verdade é prejudicial, né? O excesso de açúcar, que ele é altamente inflamatório, a questão também do sal, que retém muito líquido. Pode observar que quando você bebe pouca água, pessoas que não se alimentam bem, que comem ruim, exageram no sal, é propício a mais o quê? Celulite, né? As mulheres, que é o que na estética reclama bastante. Riane, mas eu tô cheia de celulite. É gordura inflamada.
Se tem gordura inflamada, com as células é o quê? A alimentação inadequada, né? Então, o básico. Você não precisa comprar coisas exorbitantes, você não precisa comprar coisas caras no supermercado para se alimentar bem. O feijão, a verdura, a fruta. Ah, mas eu não gosto de fruta. Temos um leque de opções de fruta, não é possível que você não opte pelo menos por uma. E de preferência que seja a fruta in natura mais do que o suco, né? Na verdade, que a absorção das vitaminas e minerais vão estar lá bem mais rápido. Então, é basicamente isso aí. Fazer escolhas saudáveis. Isso significa que você nunca vai comer um sanduíche, como você está dizendo que gosta. Mexeu comigo, eu gosto de sorvete. Não. Ninguém é perfeito. A gente busca pela saúde também. E muitas pessoas, claro que pela estética, principalmente nós mulheres que somos bastante vaidosas, né? Mas hoje até os homens estão também bastante vaidosos, né? Então, assim, você fazer escolhas saudáveis para que você possa realmente também se dar o direito de comer aquilo que você gosta também. Falo muito que os 15 primeiros dias, quando você vai se reeducar, cortar aos poucos o que você tinha o hábito, são os piores dias. Irrita, estressa, o paciente fica louco, eu tô com fome, porque essa comida é pouca. E com o passar do tempo, olha, isso aqui, que é o que move a gente, você já tá acostumado. São rotinas que a gente tem que ter, é um compromisso diário. Do mesmo jeito que a gente acorda todo dia para ir trabalhar, você tem que ter compromisso todo dia de fazer uma atividade física, de se alimentar bem. Você estava falando que tem paciente que reclama da quantidade da comida e tem gente que pensa que ter uma dieta, que comer melhor é passar fome. É bem relativo para você ver. Às vezes quando eu passo falando, você tem certeza que é tudo isso? Tem comida mesmo? Eu vou comer tudo isso? Aí dá o feedback, eu nem sinto fome. Você tá entendendo? Porque às vezes, é como muitas vezes os médicos dizem, você às vezes não é fome, é a gula. Vamos falar a verdade que às vezes a gente come pelos olhos, né? Às vezes a gente nem tá com fome, vê aquele filé parmegiana ali, nossa, que negócio bonito, que negócio cheiroso. Você não tá nem com fome, é só... Do mesmo jeito é o doce, né? Depois do almoço. Você fica lembrando. Se você não ocupar a mente, você não for forte, você cai na tentação. Eu sou assim com sorvete. Do nada vem um sorvete assim na minha cabeça, eu digo, não, esse fim de semana eu vou tomar meu sorvete. Aí eu não descanso enquanto eu não vou. Como tem gente que é viciado no açaí, né, que é super calórico, principalmente o nosso açaí, os complementos que tem nele. Mas isso não significa que você nunca mais vai tomar o seu açaí. Não, você pode ter a liberdade de tomar o seu açaí. Final de semana, regrado, se controlar, tudo é questão de equilíbrio, né? Para que a gente possa viver bem. Não adianta eu chegar para você se você toma refrigerante todos os dias e eu dizer, você não vai tomar mais refrigerante nunca mais. Não. Você não volta mais para mim nunca mais. Que a nutricionista chata cortou o refrigerante e eu peguei vários pacientes assim, vamos fazendo assim, pessoas que tomam 2 litros de refrigerante por dia. Vamos reduzindo. Hoje nem toma mais. Entendeu? São o quê? Hábitos, escolhas saudáveis. Que a gente vai melhorando e vai se reeducando aos poucos. Quando você observa, você nem sente mais à vontade, né? Como eu tava falando, o tempo que faz que eu não tomo refrigerante, não me faz um pingo de falta. Como para algumas pessoas é viciante, porque o refrigerante é viciante, o açúcar é viciante. Entendeu? Não é só a bebida alcoólica que as pessoas acham que é viciante. Isso aí também é. Então é importante ficar atento, pessoal, à nossa alimentação, pra gente fazer uma alimentação bem colorida, né, com muita coisa e não exagerar em nada. Yane, falando agora sobre peso, a gente já falou também sobre a nossa mente, né, um pouquinho dos distúrbios da nossa saúde. Tem muita gente que chega pra você querendo perder ou ganhar peso. Existe um peso ideal? Existe, assim, eu falo muito, porque a primeira coisa que eles perguntam o meu IMC está adequado? Eu digo, esqueça a balança, esqueça a IMC, a primeira coisa. Você não pode se apegar à balança, porque tanto ela lhe motiva como ela lhe desmotiva. Faça a sua parte, o planejamento alimentar que foi elaborado exclusivamente para você, o retorno, que muita gente às vezes não volta porque acha que não vai entregar resultado e às vezes entrega e sai feliz. Outros correm porque não fizeram a metade. Não é obrigado você a fazer tudo. Mas você tendo a consciência que melhorando, o que é que vai fazer lhe motivar mais ainda?
observa suas roupas. Se aquela calça não lhe entrava mais, se aquela calça estava bastante apertada, já está folgando. Isso significa o quê? Que todo aquele processo que você está fazendo está dando certo, entendeu? E é muito motivação, né? Motivação, todo dia. Gente, começar a ter paciência com a gente, com o processo, pra gente conseguir chegar lá. O difícil é começar, depois vira hábito, porque você vai sempre querer mais e mais e mais. Aí depois começa a aparecer, uns 3 meses por aí, já tem uns resultados bem notórios, né? Aí já começa algumas pessoas a fazer elogios, então isso aí vai ali motivando mais. Eu peço muito aos meus pacientes, tirem fotos pra você mesmo, guardem. Que quando você estiver bastante desmotivado, porque a gente nem sempre vai estar bem, né? Consigo mesmo, isso aí é normal. Vai lá naquela sua galeria, olha aquela foto que você tinha. E veja como é que você tá hoje. Opa, eu tava assim. Olha como é que eu tô agora. Aí faz a comparação. Pronto, aquilo ali já motivou. Aquela roupa que não me entrava mais, eu não sei quanto tempo, entra. Então isso é muito mais importante do que um peso numa balança, do que o IMC, entendeu? Com certeza. E deixar um pouquinho de lado, ficar se pesando toda hora, né? Porque tem gente que fica fixado com peso, toda farmácia que vai tá se pesando. Tem a balança em casa, no banheiro, acorda, já se pesa. Aí quando eu só perdi 200 gramas, aí isso motiva? Não, entendeu? É melhor você esquecê-la, fazer uma avaliação física completa, que é justamente o acompanhamento com o nutricionista. Aí você vai ver a evolução. Perda de medidas, que é muito importante, entendeu? Que é o que eu falei da questão das roupas. E você estava falando também sobre, um pouquinho atrás, sobre a gente, mulher, se cobrar um pouquinho mais, sobre essa questão da beleza, da estética, e às vezes é um perigo, né? Porque às vezes acaba se cobrando demais para estar em um padrão, para chegar em um corpo. Porque infelizmente a sociedade, ela cobra, né? Sim. Ela exige que a mulher esteja sempre arrumada, que esteja sempre aquele padrão de beleza. Se você procurar, eu acredito, né? Um erro, existe loja o quê? Plus size e loja normal. Por que isso? Entendeu? Para quem já tá com o psicológico abalado, que é a saúde mental, para quem tá acima do peso, deprimido, entra numa loja normal, não encontra uma roupa com seu número, ela sai arrasada. Aí busca o que? Aquela loja padrão específico para pessoas que estão acima do peso. Mas por que isso? Porque todas as lojas não abrangem os números maiores, entendeu? Isso aí já é uma cobrança da sociedade. Se você chegar em algum ambiente e você tiver desarrumada um pouquinho, o cabelo, hoje foi o que aconteceu. Aí quando você chega maquiada, o que é que tá acontecendo? Vai pra onde? Você tá entendendo? Nós mulheres realmente somos bem mais cobradas, né? Uma unha, um cabelo, um sorriso, uma maquiagem, uma roupa, um salto. A verdade é essa. A verdade é essa, desde sempre. Desde pequenininha a gente sempre é cobrada por isso. Por isso. E aí, se a gente não tiver cuidado, acaba afetando a nossa mente, aí afeta a nossa alimentação e a gente acaba se cobrando. E não consegue fazer isso por a gente mesmo, né? Porque esse processo da gente cuidar do nosso corpo tem que ser por a gente. Muito, a questão aí que é super, assim, a gente conhece várias pessoas, inclusive, né? Que tem a depressão pós-parto. Sim. Porque acredito que você ser mãe claro, uma responsabilidade muito grande. E você ainda tem que estar de cabelinho arrumado, maquiado, isso não tem como. Então aí já é uma cobrança. Você acabou de ganhar bebê. Você geralmente tem pessoas, que perdem peso muito rápido por causa da amamentação. Tem gente que às vezes não consegue amamentar, aumenta de peso. Então isso aí já é uma cobrança também. Isso deprime a mulher. Recebo também muitos pacientes assim. Então assim, é um leque de opções. E tudo voltado à nutrição, como eu enfatizei. Tudo a gente dá a volta, mas a gente volta pra nutrição, a gente volta pra saúde, né? Isso, pra gente fazer exercício, pra gente cuidar bem. E se for pra ficar falando da mulher aqui, do que a gente sofre, eu digo que eu vou ficar amanhã, à tarde, vou ficar o dia todo, porque eu tenho muita coisa pra falar. Mas a gente precisa encerrar. Então, Riane, pra gente ir pra nossa última pergunta, a gente já falou sobre a mente, sobre o corpo. Eu queria falar um pouquinho sobre essas altas temperaturas. Inclusive a gente gravou uma matéria sobre isso essa semana. Tá todo mundo falando que tá muito quente no Brasil, no Rio Grande do Norte. Quais são os cuidados que a gente precisa ter
pra gente não sofrer com isso, mais do que a gente já tá sofrendo aqui em Mossoró. Me fale. A questão da água, né? Também, muita água. Optar também por sucos, né? Que é importante também nesse clima. Você pode fazer o sorvete caseiro. Eu tô falando assim na parte voltada saudável, né? Sim, claro. Tem outras opções também, né? Uma cervejinha agora, né? Aí você o seu sorvete. Cada um gosta de o refrigerante, né? Ali a coquinha gelada que ele falou quando abria, né? O Joaquim que tá atrás das câmeras já tava falando da coca. Exatamente. Cada um tem o seu desejo. Mas o importante, gente, é sério, é se refrescar, ingestão de líquido, se alimentar bem também para que não baixe a sua imunidade. Também a questão da exposição do sol. Sempre, né, fazer o uso do protetor solar também, que é muito importante. A gente sabe que essa quintura também estressa bastante. Então, é uma mudança climática que está, assim, irritando todo mundo. Então, fazer isso aí, optar por coisas saudáveis que nós temos hoje em relação a isso. Uma salada de frutas também, frutas e iogurte também. Tem muitas opções que você pode estar procurando aí refrescar. E uma coisa que eu adoro, água tônica, que você mesmo pode fazer em casa caseira. A água, você pode colocar folha de hortelã, um pedacinho de gengibre, espremer limão, cortar laranja em rodelas, porque frutas cítricas vai refrescar o hortelã, entendeu? Isso aí já é uma dica bem bacana, é uma águazinha aromatizada, né, que eu digo, e já é bem interessante em relação a isso. Uma coisa simples que às vezes tem gente que nem sabe. Eu não sabia, vou tentar nesse calor para ajudar. Ajuda a refrescar a garganta, porque a gente é o tempo todo querendo água, né? Mesmo no ar, mesmo estando assim, o ventilador, algumas pessoas em cima de você, mas tá muito quente. Tá muito quente, a gente precisa se cuidar e precisa se cuidar de forma geral, gente. Não é só no setembro, não é só uma semana, a gente precisa cuidar do nosso corpo e da nossa mente. E agora que tá chegando a estação mais quente do ano, né? Também o verão, muita gente aí na academias lotadas, querendo o shape que não procura o ano todo, porque é milagre. Enfim, você vê as academias aí, agora para dezembro vai estar bombando. Também água de coco, né? Que é muito importante também. Temos muitas opções saudáveis. Vamos procurar as opções que ficam melhor para você e vamos cuidar do nosso corpo. Riane, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Foi um prazer ter você aqui, eu aprendi muito, viu? Obrigada. A gente vai ficando por aqui, chegamos ao fim de mais um programa e eu quero agradecer a você que está sempre nos acompanhando. Lembra, né? No próximo fim de semana, o nosso encontro é marcado. E é claro que eu espero por você. Tenha uma excelente semana e até mais, pessoal. Tchau, tchau.